eu não sei quanto a vocês, né? Mas muitas vezes, e agora a gente já vai fazer a transição para a nossa mensagem, muitas vezes nesses dias que nós estamos passando, né? Muitas más notícias nos alcançam. A gente liga o noticiário, ou mesmo quem fala assim, não, eu não estou nem ligando a televisão, eu não estou nem acompanhando os jornais. Não interessa, as más notícias, elas estão por aí o tempo todo. Começa na saúde, com essa crise sanitária, com essa crise, né, que está acontecendo de saúde há um ano. Não, 2020 vai acabar, 2021 vai ser melhor. Era a esperança nossa, né, de muitas pessoas. E aí a gente vê um ano que também está caminhando, nós estamos vivendo o pior momento agora. Aí você olha para a economia do nosso país, pessoas lutando pelos seus trabalhos, pessoas lutando para manter os empregos, o preço de tudo subindo lá em cima, né? Aí você abre mais o espectro um pouquinho, olha para a política. Aí você fala, meu Deus do céu. Difícil, né? O Brasil, o mundo todo está sofrendo, as nossas cidades estão sofrendo, o nosso estado está sofrendo, nosso país, mas o Brasil ele agrava com todas essas crises políticas, com toda essa divisão política. E eu não sei quanto a você, mas em muitos dias, quando eu recebo esse tanto de notícias, sabe? Você recebe, você acorda e você ouve uma notícia daqui, e é política, é economia. Tem alguns momentos que eu me sinto paralisado, que eu sinto, Senhor, isso não vai acabar nunca, né? Eu sinto como se eu não soubesse como reagir a essas situações. Eu creio que todos nós sabemos do que nós estamos falando, desse tipo de sentimento. Senhor, quando esse tempo vai passar? A nossa única preocupação, em muitos desses dias, parece que é fechar os olhos e falar assim, Deus, que esse tempo acabe. Né? Vamos fechar os olhos, vamos esperar que chegue 2023, e aí a gente volta para a realidade. E muitas vezes esse sentimento, essa paralisia, ela alcança várias áreas da nossa vida, e pode alcançar também nós como igreja, e aqui eu estou falando como igreja em geral, e a igreja do Redentor. A igreja de Jesus foi dada uma missão, nós temos uma missão, o ID foi dado à igreja, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão da igreja do Redentor é muito semelhante, ela é baseada nesse mandamento de Jesus. Qual é a visão da igreja do Redentor? Será que o pessoal lembra ainda, Cris? Tem ali, né, também, né? Então o pessoal pode colar. Vamos falar junto? Uma igreja, tá ali, ó, uma igreja em movimento, proclamando e demonstrando o amor de Cristo, até que cada homem, mulher e criança no Rio de Janeiro seja alcançado. Essa é a visão da igreja do Redentor. Essa foi a visão que Deus deu para a gente, lá atrás, no começo. Ser uma igreja missional, uma igreja onde cada pessoa se entendesse em missão. Uma igreja não que alguns fariam missão e outros ficariam aqui, não. Para que cada homem, mulher e criança na cidade do Rio de Janeiro sejam alcançados, cada cristão precisa ser um agente de missão de Deus no mundo. Agora, a pergunta que talvez você esteja se fazendo nesse tempo é: como avançar? Preste atenção nessa pergunta. Como avançar o Evangelho de Cristo em tempos difíceis como esse de pandemia? Como eu posso proclamar as boas novas de Jesus em tempos de tanta incerteza? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento único de nossas vidas, único. E nós, como igreja, nós temos a oportunidade de, nesse momento, simplesmente nos fecharmos e sobrevivermos a esse tempo, aquele sentimento, vamos esperar esse tempo passar, ou nós temos a oportunidade de sermos agente de Deus, agentes de proclamação e de demonstração do Evangelho ao mundo que sofre, ao mundo sem esperança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1, nós leremos do verso 12 ao 19, a carta que Paulo escreve a uma igreja querida. Filipenses capítulo 1, 12 a 19, está com um reverbzinho aqui, tá aí? Está com reverb? Filipenses capítulo 1,
verso 12 ao 19. Leia o texto com atenção. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos. O texto diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. É a Tua Santa Palavra, inspirada, que fala conosco a todo tempo, que está aberto aqui, Pai, nessa noite. Nós queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, eu sou vaso, eu sou instrumento do Senhor. Deus, quero ser usado por Ti para edificar a Tua igreja. E eu peço, Deus, que o Senhor possa falar também àqueles que estão aqui, Deus, nessa noite, aqueles que estão assistindo de casa, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento que a Igreja do Redentor vive, Deus, esses 8 anos de celebração. E pedimos que o Senhor possa colocar em nós um desejo, Deus, ardente, Deus, renovar em nós um desejo, Deus, nesse tempo, Deus, de proclamarmos, Deus, de demonstrarmos, Deus, as boas novas do Evangelho de Jesus, Pai. Abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, Deus, que sejamos não somente ouvintes da Tua Palavra, negligentes, mas sejamos praticantes dela, Deus, que venhamos colocar ela em prática na nossa vida, Pai, com a ajuda do Espírito Santo. Nós oramos assim. Espírito Santo, limpa o nosso coração, sonda-nos, vê se há em nós motivações erradas. Prepara-nos para ouvir a Tua Palavra e recebê-la nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, Paulo, ele escreveu essa carta para uma igreja muito querida. Nesse processo de plantação que a gente está falando, Paulo era um plantador de igreja. Paulo foi, eu acho que o maior plantador de igreja, um dos maiores plantadores de igrejas que passou por esse mundo. Paulo havia plantado uma igreja em Filipos. E essa igreja era uma igreja muito querida que o havia socorrido num momento de muita dificuldade da sua vida. Paulo estava numa prisão romana, e essa igreja então, sabendo da prisão de Paulo, aquele que havia plantado a igreja, envia a Paulo alguns alimentos, algumas coisas para o seu sustento, e não somente isso, essa igreja envia um irmão, alguns irmãos, até Epafrodito, para auxiliar Paulo ali naquele momento na prisão. Paulo estava passando um momento difícil da sua vida. Paulo foi preso por quê? Simplesmente por ter pregado o Evangelho de Jesus. Paulo estava sofrendo perseguição do Império Romano, Paulo estava sofrendo perseguição dos judaizantes. Paulo estava ali com seu direito de liberdade privado. Paulo não podia sair, Paulo queria fazer viagens missionárias, mas então vem uma prisão que corta os seus planos. E a prisão naquele tempo, meu irmão, quando a pessoa ficava presa, ela ficava presa a um soldado romano 24 horas por dia. Então Paulo estava ali, possivelmente não se sabe em qual das prisões, ele foi preso mais de uma vez, junto com um soldado acorrentado no seu braço 24 horas por dia. Então ele não tinha nenhum momento de intimidade ali, toda hora a tornozeleira eletrônica, o soldado romano estava grudado ali no braço de Paulo. E para piorar a situação, Paulo tem que lidar nesse tempo com a ansiedade, porque a prisão, naquele tempo, ela funcionava como um cerceamento da liberdade do indivíduo que estava sendo julgado. Paulo ainda não foi condenado, mas enquanto o processo dele estava em julgamento, ele estava preso, até sair o resultado do processo dele.
E nesse tempo ele tinha que lidar com ansiedade. Por quê? No Império Romano era o seguinte: ok, está livre, vai embora. Foi condenado. Fica preso? Não. Perde o pescoço. Então Paulo tinha que lidar com ansiedade em relação ao futuro. Temos Paulo aqui lidando com dias difíceis da sua vida, por mais crente que ele fosse, preso injustamente, numa condição que não era ideal, e ainda tendo que lidar com a incerteza do amanhã. Agora, diante desse cenário difícil, algo extraordinário começa a acontecer. Paulo, ele começa a narrar isso nos 2 primeiros versículos, quando ele diz: saiba que aquilo que me aconteceu. O que aconteceu? Do que ele está falando? Da prisão. Saiba de que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Ele continua falando: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Meus irmãos, Paulo, ele era um missionário. Paulo, ele sabia que todo discípulo de Jesus, alcançado por Cristo, tinha um chamado para a missão. Paulo, ele via em cada situação da sua vida uma oportunidade para pregar o Evangelho. Paulo, ele não se lastima ali na prisão. Paulo não começa a murmurar, fala: Senhor, por que o Senhor me mandou aqui para esse lugar? Senhor, eu estou preso injustamente. Paulo, ele vê oportunidade em meio às dificuldades. Ele tem um olhar calibrado pelo Evangelho. Ele sabia que se ele estava ali, e ele crê num Deus que um Deus que é soberano, algum propósito Deus tinha para ele naquele entendimento naquele tempo. O entendimento da soberania de Deus fazia com que Paulo olhasse e falasse: Senhor, eu creio que no coração dele falasse: Senhor, tem algum motivo para mim aqui. Que enorme possibilidade aquela prisão injusta trouxe na vida de Paulo. Os soldados que estavam ali acorrentados com Paulo 24 horas por dia, eles começam a ouvir do Evangelho. Imagina ali Paulo com Epafrodito, um irmão da igreja, conversando sobre o Evangelho. Olha, Cristo, olha como que está a igreja, olha a graça de Jesus, a bondade, e o soldado ali acorrentado. Ou um diálogo, o soldado chega para Paulo: Paulo, por que você está preso? Por causa desse Cristo. Quem é esse Cristo? O que é esse Evangelho que você tanto fala? E aí Paulo vinha, deixa eu te falar do Evangelho. Não tinha como fugir. A prisão de Paulo, meus irmãos, abriu um caminho para a pregação do Evangelho no regimento mais seleto do exército romano, a guarda imperial. Era o local mais difícil de ser alcançado do exército romano. Agora, toda a guarda pretoriana sabia o motivo pela qual Paulo estava preso: Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos daqueles que conheceram e ouviram o motivo, começaram a chegar ao conhecimento da salvação. Graças a Deus. Uma aplicação para nós aqui: quando nós sofremos muitas vezes, e quando nós passamos por dias de dificuldade, a nossa tendência, e é nossa porque é minha, muitas vezes nós nos reclusamos e nós começamos a olhar para o nosso sofrimento, para as nossas dificuldades, e nós paramos de olhar para os momentos de dificuldades como uma oportunidade de proclamação do Evangelho, de proclamação e de demonstração do Evangelho. Nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá de proclamar e demonstrar o Evangelho no nosso dia a dia. Estamos passando por dias, como nós falamos, terríveis. Muitas pessoas estão se perguntando: qual a esperança para isso? Às vezes eu falo com a Alessandra, eu falo: amor, se nós, tem dia que a gente acorda angustiado no meio de tantas más notícias, imagina quem não tem o Espírito Santo. Imagina quem não tem o consolo de Deus. Imagina quem não tem a esperança do Evangelho. Aonde essa pessoa se consola? Nós precisamos estar atentos aos pequenos diálogos, às pequenas conversas, que podem ser portas para nós comunicarmos a esperança do Evangelho. Precisamos ouvir a pergunta que o mundo está fazendo, as perguntas. Precisamos perceber, meus irmãos, as dores do mundo. Precisamos muitas vezes, aí eu prego para mim mesmo, deixar os nossos smartphones de lado,
nosso WhatsApp, Instagram, muitas vezes a gente está aqui, né, o dia inteiro aqui, ó, a gente não consegue olhar para cima, a gente não consegue olhar a realidade das pessoas, a gente não consegue mais criar um diálogo muitas vezes nós precisamos deixar os nossos celulares de lado e percebemos as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes um diálogo como esse pode acontecer numa fila de banco, numa padaria quando a gente vai comprar o pão, começarmos a desenvolver pequenos diálogos, ouvir a pergunta das pessoas, pode ser na farmácia. Na última segunda-feira eu fui fazer uma feirinha no Hortifruti, e quando eu estava pagando, o senhor, o dono do Hortifruti, ele virou para mim, a gente começou a conversar, não lembro por qual motivo, ele falou assim, eu tenho me perguntado, ele era católico, estava com uma imagem católica na sua máscara, e ele falou assim, eu tenho me perguntado para Deus, o Senhor não está vendo isso tudo que está acontecendo na terra? Até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada? E aí eu comecei a compartilhar um pouquinho do Evangelho para ele, mas depois eu ainda falei com um amigo, falei, gente, eu sentia que ali eu tinha uma oportunidade de ir mais profundo, mas são pequenos diálogos, são pequenas conversas, são perguntas que nós temos a resposta. Agora, certamente o que impactou a vida daqueles soldados não foi somente o que Paulo falava, mas foi também o testemunho de Paulo diante do sofrimento, o testemunho do cristão diante do sofrimento, o testemunho do cristão diante da adversidade, meus irmãos, ele fala muito alto, Não existe nada mais impactante do que falarmos o Evangelho, proclamarmos ele, mas acompanhado com essa fala, um testemunho, uma demonstração daquilo que nós cremos. Você já parou para pensar que o momento da proclamação, onde nós abrimos a nossa boca e falamos do Evangelho, dura alguns poucos minutos, mas que a demonstração do Evangelho, ela acontece 24 horas por dia. As pessoas estão nos observando como nós lidamos com as situações, como nós tratamos as situações que nos acontecem 24 horas por dia. De que adiantaria Paulo falar da graça de Deus? Olha, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. E aí o soldado vem lidar com ele, ele trata o soldado com aspereza, ele trata o soldado como se fosse seu inimigo. Dificultaria, certamente, a proclamação da mensagem. Isso vale para nós também. Isso vale para nós. Se nós dissemos que nós confiamos na graça de Cristo, no Evangelho de Cristo, precisamos também dessa demonstração. Muitas vezes é triste ver cristãos se digladiando na internet, por motivos políticos, por motivos secundários, por motivos ideológicos. Deixa o mundo ser mundo, deixa o mundo fazer isso. A nossa esperança final não está nessas coisas. Nossa esperança final não está na vacina. Nossa esperança final está em Jesus. Nós temos uma esperança. Precisamos agir, gente, nesse tempo, com sobriedade. Precisamos ter respostas brandas diante de dias como esse. Essa semana, uma imagem, ela correu as redes sociais, eu acho que a gente tem ela aqui, uma freira, né, no Mianmar, né, o nome desse pequeno país. Esse país, ele sofre com uma ditadura, né, terrível, e alguns jovens estavam protestando, e esses policiais ameaçavam atirar nesses jovens. Essa freira, então, ela se coloca ali na frente dos policiais e ela fala, atira em mim, não atira neles, atira em mim. E esse gesto percorreu o mundo e levantou ali no país uma oração, um movimento de pessoas se juntando em oração pelo país do Mianmar. Esses são grandes gestos, né? Mas no nosso dia a dia são pequenos gestos que muitas vezes impactam a vida das pessoas. Existe uma frase
que eu não sei de quem é a autoria, já falaram que é de uma freira de São Francisco, que diz assim: pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Eu tenho muito receio com essa frase, tenho muito receio, porque muitas vezes ela se torna uma desculpa para que a gente não fale do Evangelho. Não, eu estou demonstrando o Evangelho. Não, mas você prega? Não, eu demonstro, com a minha atitude eu demonstro o Evangelho. Eu tenho um bom comportamento na minha empresa, todo mundo sabe, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas você fala, não, eu só demonstro. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Evangelho precisa ser pregado também explicitamente. A fé vem pelo ouvir, mas a demonstração do Evangelho no nosso dia a dia, ela abre portas para a proclamação. Nós precisamos, e esses são dois elementos que estão na visão da nossa igreja: pregar e demonstrar o Evangelho nesse tempo de dificuldade. Precisamos abrir, comunicar, abrir a nossa boca e falar: olha, existe uma esperança para esse tempo. Existe um motivo pela qual as coisas estão assim. Existe redenção para esse tempo. E ao mesmo tempo onde nós, com os nossos gestos individuais ou coletivos, nós demonstramos o Evangelho de Jesus. Voltamos então ao texto. Veja o que começa a acontecer diante disso que acontece com Paulo. Um movimento começa a se mover ali na igreja de Filipos e entre os irmãos. Algo que nós poderíamos chamar de o contágio do Evangelho. Próximo versículo, Paulo fala assim: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A prisão de Paulo, e uma vez que os irmãos ouviram que a pregação do Evangelho ali, quando Paulo estava pregando, e soldados estavam se convertendo, isso levou a igreja, os irmãos, a falar assim: poxa, se Paulo está na prisão, se Paulo está preso, e ele está pregando o Evangelho ali, pessoas estão se convertendo, começou a haver um movimento onde muitos começaram a pregar com maior determinação quer dizer empenho, com vontade, com persistência e com destemor, ousadia, coragem. Agora, Paulo, ele nos fala que dentro desse grupo de pessoas que começaram a pregar o Evangelho, tinham dois tipos diferentes de pessoas. O primeiro, pessoas que pregavam o Evangelho porque realmente amavam a Jesus, queriam ver pessoas sendo salvas, amavam a Paulo, queriam cooperar com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Mas ao mesmo tempo, Paulo nos fala que havia um segundo grupo de pessoas que pregavam unicamente por motivos partidaristas, eram oportunistas, visavam o interesse pessoal, eram movidos por ambição egoísta, é a palavra que Paulo usa. Esses homens, eles pensavam da seguinte forma: olha, Paulo está preso, e eles viam na prisão de Paulo uma grande oportunidade para eles se levantarem como um líder ali da igreja, para influenciar outras pessoas com os seus ensinamentos, e assim diminuir o prestígio de Paulo. Sabe o que é interessante? É que diante dessa, Paulo já está sofrendo, já está preso injustamente, pessoas estão perseguindo, mas diante disso tudo, Paulo não parece ter espaço para ciúmes, muito menos para ressentimento pessoal. Paulo não é alguém que fica facilmente ferido, é um aprendizado para a gente. Se Cristo está sendo pregado, Paulo fala assim: olha, não me interessa quem vai receber o crédito, não me interessa se a honra vai ser minha, se vai ser de outros, não interessa quem vai ficar com prestígio. Tudo o que interessava para Paulo era que Cristo estava sendo pregado. Meus irmãos, isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual. Isso é a atitude de um homem que chegou no ponto a dizer mais para frente: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É maturidade espiritual. E aí Paulo continua: eles estão pregando por causa de inveja, eles estão pregando por causa de ambição egoísta. Paulo dá de ombro, ele fala: mas o que importa? Mas o que importa? Paulo fala literalmente isso: mas o que importa se eles estão fazendo por ambição egoísta?
E esse que importa de Paulo não é um que importa assim, mas que importa? Não estou nem aí. É uma resposta sincera, gente, de alguém que já não considerava a sua vida valiosa demais, de alguém que não se levava a sério demais, porque muitas vezes a gente se leva a sério demais, né? A gente se acha demais. A pessoa fez algo para me ferir, ela fez unicamente para me ferir. Nos achamos, né, como a última, a gente fala em Minas, né, última bolacha do pacote, aqui é biscoito, né? O último biscoito do pacote, né? Nossa, eles estão falando de mim, eles não perdem por esperar, fizeram para me atingir, eu vou revidar, vai ver, vou entrar lá nas mídias sociais e vou atacar, vou dar uma resposta à altura, estão ferindo o meu ego. Paulo, ele não está nem aí. Sabe quando algo é tão importante para você? Sabe quando algo é tão precioso que você deixa de se preocupar com a sua reputação, com a sua dignidade, com a justiça? Algo pela qual você olha e fala, não, isso aqui vale a pena sofrer. Eu posso passar bons e maus bocados por isso. O Evangelho era isso para Paulo. Ele havia encontrado um dia aceitação diante do Evangelho de Jesus. Um dia ele havia sido justificado, ele que era inimigo de Jesus, naquela estrada de Damasco. O Jesus que ele perseguia o aceitou com tanto amor, com tanta compaixão, o salvou, o redimiu. Ele foi feito amigo de Deus, filho de Deus, e agora ele tinha um chamado. Deus o chamou, como chamou a todos nós, a mim e a você. Vão, vocês são salvos? Agora vão, pregue o Evangelho, anuncie, proclame, demonstre. Paulo sabia desse chamado. Paulo entende a sua posição diante de Deus. E agora ele não liga mais para a sua reputação. Na frente também, em Filipenses, ele vai falar assim, olha, o que antes eu considerava lucro, o meu pedigree espiritual, eu sou um fariseu, quando eu conheci a Cristo, isso tudo passou, deixei de lado. A minha família, a minha posição social, isso tudo agora eu considero como perda, eu considero como refúgio, ele usa a palavra, eu considero como esterco isso tudo. A reputação que o mundo considera valioso, eu não considero mais, eu quero ser achado em Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Uma pergunta para nós aqui, de aplicação. Será que o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho, será que nós temos esse apreço pelo Evangelho? Será que o Evangelho significa isso para nós? Será que nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? A ser martirizados, a ser ridicularizados, a ter a nossa honra jogada no lixo, em prol do Evangelho? Que Evangelho? Jesus? Em pleno século 21, você está falando disso? Você está colocando a sua esperança nesse Cristo? Esquece disso. Pelo que você está disposto a sofrer? Por qual motivo você tem colocado a sua reputação em jogo? Qual coisa na sua vida você fala, olha, está tudo bem, se eu for zombado por isso, está tudo bem, vale a pena. Muitas vezes pode ser, como nós falamos, uma posição política. Muitas vezes nós nos damos mais a cara a tapa por uma ideologia política, por um candidato, que pelo Evangelho. Por um estilo de vida, pelo nosso trabalho. Eu não sei. São muitas coisas. Mas de uma coisa eu sei, meus irmãos, nada deveria ser mais precioso para nós do que a mensagem do Evangelho, do que o chamado que nós temos como cristãos, de proclamar e de demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Ouça isso com atenção, nós estamos caminhando para o fim. No seu livro, A Treliça e a Videira, o autor fala o seguinte, eu acho que nós temos o texto, mas está pequeno, então você pode prestar atenção na minha fala. Falando sobre a importância do Evangelho, o autor fala, Deus tem um plano que determinará o destino de cada pessoa e nação do mundo. E esse plano está se desenvolvendo aqui e agora, à medida que o Evangelho de Cristo é pregado e o Espírito Santo é derramado.
Aí ele faz uma pergunta: há algo mais vital a ser feito no mundo? Ele continua: é mais importante do que o nosso trabalho, do que a nossa família, do que os nossos passatempos. Sim, mais importante do que o conforto e a segurança da vida familiar na igreja. É gostoso ficar junto, é gostoso a gente estar aqui, se manter, mas existe algo além. Aí ele continua: precisamos resgatar o radicalismo do que Jesus disse ao jovem que queria sepultar seu pai. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Existe um chamado. Muitas vezes nós, não, isso é muito radical. O chamado de Cristo é radical. As palavras de Jesus ao jovem: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vai, pregue o reino de Deus. O que é de maior valor para nós? Precisamos resgatar esse desejo por proclamar, por demonstrar ao mundo essa esperança. A Igreja do Redentor está comemorando 8 anos, 8 anos, como eu falei no começo, esse era um desejo nosso, uma igreja missional, onde cada pessoa se entende na missão de Cristo. Nós temos, no meio desse cenário de medo e incerteza que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, que o Rio de Janeiro está vivendo, nós temos uma mensagem de esperança, uma mensagem verdadeira. E aí eu queria te levar a refletir e a agir também, não só a reflexão, mas a ação, em cima das seguintes perguntas: como eu posso avançar o Evangelho de Cristo no meio do sofrimento? Essa semana, pense sobre isso. Pregue para você mesmo. Primeiro, se nós não acreditamos no Evangelho, se nós não pregamos o Evangelho para nós mesmos, nós não iremos pregar outro, essa é uma certeza. Quando o seu coração está atribulado, sabe aquele dia onde você fala: Senhor, qual que é a esperança disso tudo? Corre para a Bíblia, prega para você, prega o Evangelho para você, pregue diariamente para você. De manhã você vai crer, no final do dia você fala: Senhor, eu creio, mas me ajude a crer. E aí você vai pregar para você novamente. E nesse processo você vai pregar outros. A primeira pessoa que tem que ser impactada pela pregação do Evangelho somos nós. Nós não pregaremos a outros se nós não confiamos na soberania de Deus. Nós não pregaremos a outros se nós não confiamos na graça, no amor, se nós não conhecemos intimamente esse Deus. Então, durante essa semana, e hoje, nesse momento, eu te convido a pensar, no meio dessa pandemia, você tem essa confiança em Cristo? Você tem a confiança de que Deus está trabalhando em toda essa situação? Pense sobre como você pode compartilhar o Evangelho durante essa semana com pessoas. Existem pessoas acorrentadas com você no seu trabalho, que têm que lidar ali com você 8 horas por dia, familiares que estão lidando com você, que estão ouvindo o que você fala e estão testemunhando as suas demonstrações de Evangelho. São oportunidades muitas vezes num ônibus, a caminho do trabalho, como nós falamos, às vezes na padaria, no supermercado. Precisamos resgatar esse desejo. Senhor, orar de manhã, me dá oportunidade hoje para falar dessa boa notícia ao mundo. Me dá desejo para falar hoje com o mundo sobre essas realidades do Evangelho. E também precisamos procurar por maneiras de demonstração do Evangelho. Demonstração do Evangelho. Pequenos gestos individuais. Agora, como igreja também, como nós podemos demonstrar esse amor de Cristo ao mundo? Como eu falei, a demonstração do Evangelho, ela abre portas para a proclamação do Evangelho. Na semana que vem nós iremos fazer que nós temos pensado sobre isso, que eu estou pregando é o que nós temos pensado sobre isso. Nós iremos fazer uma ação na primeira semana de abril, dia 2 de abril, na porta do hospital da nossa cidade. Com muito cuidado, distribuir alguns kits com máscara, biscoitinho, suco fechadinho, uma mensagem, porque tem pessoas que chegam lá e estão ficando 12, 14, 15 horas, pessoas de cidades vizinhas que chegam. Demonstrações, pequenas demonstrações que podem nos abrir oportunidades para proclamar o Evangelho. Precisamos pensar como igreja, como nós podemos socorrer esse mundo que está agonizando sem a esperança de Cristo. Nós temos a mensagem, a melhor mensagem.
A resposta não vai vir da vacina, vai passar o tempo, vai passar o Covid e o problema vai continuar lá. A resposta não vai vir de uma recuperação econômica. É claro que nós queremos tudo isso. Nós queremos a vacina, nós queremos a recuperação econômica, mas isso não vai resolver o problema. Nós temos a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único para nos resgatar. Nós temos a mensagem de que Deus, Ele andou por esse mundo, que Ele sabe o que é sofrer, que Ele se compadece das dores desse mundo, que Cristo resolveu de uma vez por todas o nosso problema com Deus, o problema do pecado, o problema da morte, e que aqueles que colocam a sua confiança em Cristo não precisam temer a morte. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, não simplesmente por medo, mas é o medo da morte. O medo da morte, o Evangelho, ele traz esperança para isso tudo. A morte não é o fim. Precisamos falar e demonstrar o Evangelho. Eu queria te convidar a orar comigo nesse momento, para que Deus acenda esse desejo, essa chama nos nossos corações, e que nos ajude a testemunhar a Igreja do Redentor, do Rio, de Minas, as igrejas de Cristo espalhadas pela terra. Como Paulo falou, não me importa se o Evangelho está sendo pregado, se o Evangelho de Cristo está sendo pregado, não importa quem está pregando, o importante é que Cristo está sendo exaltado, que nós possamos ver esse movimento, esse contágio do Evangelho no nosso país, essa esperança para o nosso país, meus irmãos, essa esperança para o Rio, essa esperança para Itajubá, essa esperança para o mundo, as boas novas de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou, Deus, com esse Evangelho de salvação, Pai. Obrigado, nós não merecíamos, Pai, nós éramos os teus inimigos, Pai, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Pai. O Senhor nos viu lá, Pai, sem vida, Deus, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou com um braço forte, Pai. O Senhor nos deu uma esperança eterna, nós sofremos nesse mundo, mas nós somos passageiros nesse mundo, Pai. Nós já sabemos o final da história, está escrito na Tua Palavra. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, haverá um grande banquete, Pai. Nós cearemos com o Senhor, Pai. Mas existe um aqui, Pai, o mundo sofrendo, e nós queremos nos pregar o Evangelho para nós e nos importar com esse mundo que sofre, Pai. Nós queremos comunicar essas boas novas ao mundo que sofre, Pai. Nos ajude, Deus, ajude a cada irmão aqui, Deus, a primeiramente pregar o Evangelho a si mesmo, Deus, todos os dias, Pai. Quando muitas vezes as dificuldades vêm e nos roubam a fé, Deus, restaura a fé no nosso coração, Pai. Nos ajude a lembrar que nada pode nos separar do amor do Senhor. Como diz Paulo, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada. O Senhor nos levará seguro para casa, Pai. Mas nós não queremos simplesmente, Deus, nos esconder atrás disso, nós queremos proclamar ao mundo, nós queremos ir às nossas vizinhanças, ao nosso trabalho, nós queremos ir às nossas famílias, nós queremos perceber, Deus, um mundo em dores, Deus, sem aonde recorrer, e queremos compartilhar, Deus, queremos falar, queremos demonstrar, Deus, das boas novas do Evangelho de Jesus, Pai. Nos dê oportunidade, nos dê um coração sensível, Pai, que possamos ver um movimento, como nós falamos, na nossa igreja, em outras igrejas, de irmãos, de cristãos, pregando o nome de Cristo, nesse tempo, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.